Estágio Obrigatório 1, Curso de Artes Visuais. Terezinha de Fátima Peixe Scott. Tutora Rosana Reicher. Turma Flex 964. Tema: a importância da imaginação infantil e como estimular através das aulas de artes visuais. Justificativo: a imaginação ajuda as crianças a construir conexões entre ideias, aprimorando as suas habilidades de pensamento crítico e a resolução de problemas. O professor é um facilitador, estimulando a curiosidade, a criatividade, respeitando o desenvolvimento individual de cada aluno. Objetivos: refletir sobre o universo da imaginação infantil quanto ao trabalhar nas aulas de artes visuais. Preservar a habilidade natural das crianças de imaginar e usar para criar novos caminhos. Escolher conteúdos estimuladores nos trabalhos de artes visuais que auxiliem no processo de criação e formação intelectual. Fundamentação teórica. Desde a infância, o professor, como mediador, deve propor à criança que ela desenvolva um olhar analítico, crítico e apreciativo na arte. Isso contribui para que a criança compreenda e crie formas de manifestar o que sente e sabe de acordo com suas experiências, segundo Pykoski, Teles e Martins. Nas aulas de artes visuais, devemos estimular a imaginação, pois através de vivências e experiências sensoriais, a criança aprende a se expressar, a aprender a ter mais coordenação, mais equilíbrio, desenvolvimento cognitivo, expressando emocionalmente o que sente e habilidades criativas. A parte do estágio na metodologia. O estágio foi desenvolvido em etapas. A primeira foi identificar uma entidade escolar que tivesse educação infantil. A educação infantil começa dos 4 anos. Eu escolhi a escola Antônio José de Fraga, que fica no município de Portão, é uma escola municipal e ela tem educação infantil, fundamental até a 9ª série, tem o turno noturno, que tem o projeto EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. O meu estágio foi desenvolvido nas turmas B1 e B2, no turno da tarde, com a professora Márcia Chitolina. A professora Márcia Chitolina, ela usa muito a narração de histórias. Ela conta muitas histórias e esse contar histórias, ela envolve as atividades junto com as crianças. É muito interessante a parte de adaptação, narração que ela faz com as crianças. Elas participam, eles fazem pergunta durante a contação de história e depois tem atividades a respeito disso. Atividades de pintura, atividades de desenho, eles têm a liberdade de criar os seus próprios desenhos, são desenhos espontâneos, tem os desenhos prontos que ela também traz, que aí eles têm atividade de colagem, tem atividade de preencher o desenho com pinturas ou com recortes. Também foi feita a entrevista com a professora Márcia a respeito da formação dela, do tempo de trabalho na escola. Também fiz a entrevista com a coordenadora Rejane. O que me chamou a atenção da vivência do estágio? Muito interessante, uma peculiaridade do meu estágio na observação foi que a professora Márcia Chitolina, ela é formada em educação física e não em artes. Mas devido a um problema físico, problema de coluna que ela tem, ela não está exercendo mais as aulas de educação física. Então ela foi locada para dar aula de artes. São muito interessantes as aulas dela, são muito criativas. Ela pesquisa bastante, a entrevista foi em relação às pesquisas que ela faz para dar aula, porque como ela não tem a pedagogia e ela não tem o curso de artes, eu fiquei curiosa para saber como é que ela dominava a parte de conseguir fazer narração de história, conseguir fazer eles prestar atenção, eles participar. Ela
é muito atenciosa com os alunos, isso cria um estímulo de interação entre o professor e o aluno. Eles têm bastante atividade, acompanham atividades no pátio também, em relação ao que foi ensinado em sala de aula. O que eu aprendi com essa minha vivência desse estágio? Eu acho que a parte de estágio obrigatório, da observação, é muito importante para quem faz a licenciatura, né? E principalmente para nós que trabalhamos com artes visuais. A imaginação infantil foi o tema que me chamou a atenção, porque a criatividade deles tá meio bloqueada com a parte agora de tanta internet, né? É tudo pronto, e não tem mais aquela interação de criar, de contar histórias, de ouvir histórias. Isso ajuda muito na parte sensorial deles aprenderem, deles terem a imaginação, deles participarem, deles criarem histórias, deles serem os personagens, deles vivenciarem esse mundo fantasioso que vai, ao mesmo tempo, fortalecer para ter um indivíduo criativo quando for adulto. Essa parte é muito, muito, muito importante em função da falta de vivência de hoje em dia, de contação de histórias, de leitura de livros infantis. Isso é muito importante para as crianças.